O homem foi criado por Deus. Mas um dia o homem desobedeceu a ordem e então veio o pecado. O pecado gerou a morte e toda sorte de males. O homem vive debaixo do jugo do pecado, sofre neste mundo. Mas o que faz Deus diante dessa situação? Será que ele é indiferente? Será que ele deixa os seres humanos nos sofrimentos e fica lá em cima assistindo tudo sem ao menos fazer alguma coisa? É o que você precisa saber. Enquanto você não sabe quem é Deus, você não pode usufruir das suas grandezas. Aprenda isso e muito mais na série Quem é Deus? Quem é você? Quem é Deus e quem é você? Talvez você sempre perguntou: quem é Deus? Será que esse Deus, ele manda a gente fazer coisas assim dificílimas e não o faz também? Será que não está no bem bom lá em cima e deixa a gente aqui passar pelas dificuldades sozinha? Pois é. É isso que você vai saber aqui hoje. Sabe o que está escrito? Está escrito. E foi o próprio Senhor Jesus que falou. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Você sabia que o Senhor Jesus, ele veio com o objetivo de salvar? Mas como seria ele salvar outras vidas? O próprio Deus teve o sonho de ter outros filhos. Mas, como Adão e Eva pecaram e entrou o pecado no mundo, então entrou a morte. E por isso que você vê tanta destruição neste mundo. O pecado é que faz o que a gente está vivendo. Guerras, fome, desavenças, violência. Ninguém mais ama ninguém por causa do pecado. Ora, se as pessoas não tratam o pecado, não buscam a Deus, você acha que vai acontecer o quê? Vai aumentando o pecado neste mundo. Então, o Senhor Jesus veio. Ele veio como deveria ser. Ele veio, nasceu de um ventre de uma mulher, que era Maria. Na verdade, a sementinha não veio de ninguém, mas veio do próprio Deus, que trouxe, ela ficou grávida pelo próprio Espírito Santo, que germinou essa semente divina que é o Senhor Jesus. Mas ele não foi gerado por uma mulher ou por um homem, mas pelo próprio Deus. Maria foi apenas um instrumento. Então, Jesus nasceu, sujeitou-se, à sua mãe. Você sabe que ele é que criou o ser humano. Pois é, ele que criou todas as coisas. E agora ele estava se sujeitando à criatura, O Senhor Jesus veio, cresceu, desenvolveu e ele estava dizendo assim para os seus discípulos: na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ou seja, o Senhor Jesus viesse na terra, ele veio na terra, se ele não morresse, não fosse colocado à prova, ele poderia ter feito todos os milagres, ensinado tudo, mas se ele não morrer, ficaria ele sozinho, não ia trazer outros filhos para Deus. Mas se morrer, dá muito fruto. O que
isso tem a ver comigo, Viviane? Tem tudo a ver. É o seguinte, Deus, ele não ficou indiferente à sua dor. Deus quis participar presencialmente, trazendo o seu próprio Filho à Terra, para que todos os seres humanos pudessem saber que existe um Deus soberano, que não está longe. Ele veio para mostrar para todos nós a característica do próprio Deus. O Senhor Jesus foi o símbolo do próprio Deus. E ele não veio a essa terra com o intuito de gozar da glória, de prosperar. Ele já tinha o ouro e a prata, tudo é dele. Pense, tudo é dele. Para que ele viria a essa terra? Isso é muito pouco, gente. Ouro, vaidade, fama, glória, pouco demais. Por quê? Porque nada disso preenche. As pessoas nesse mundo, elas têm até riqueza, até glória, até fama, até posição, até fazem o que fazem. Mas é como Jesus falou, se não morrer, fica sozinho. Se você não morrer para as suas vontades, se você fazer tudo o que você tem vontade de fazer na vida, conquistar tudo, você vai se sentir ainda só. Porque você não foi criado para servir você mesmo. Você foi criado para servir a Deus. Bem, já falei bastante. Vamos a uma trilha musical. Enquanto isso, pense você. Será que você morreu para a sua vontade? Ou tudo que você tem feito é ir de acordo com a sua vontade, com o seu jeito, como você pensa? Ou você busca servir a Deus? Bem, já voltamos enquanto você fica aí pensando. O que fez Deus por você? Você pensa que Ele está indiferente? Ele fez e continua fazendo. Jesus veio a este mundo para morrer pelos seus pecados. Você sabe por quê? Porque uma vez que um homem pecou, ele se tornou escravo da morte. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele comprou o seu direito de ter vida após a morte, né? Para quem morrer para este mundo, morrer em vários sentidos, eu me refiro morrer para as suas vontades e também quando você morrer para este mundo fisicamente, você tem a chance, se você, em toda a sua vida, você viveu e no último tempo você aceitou Jesus, você terá a grande oportunidade de viver com Deus
toda a eternidade. Mas se você resistiu e você resiste servir a Deus, você quer servir a si próprio, então você terá também as consequências disso. Você não aceitou a Deus, não quis Deus, então também você vai viver toda a eternidade, não é eternidade, toda a morte eterna com o mal. Porque o mal, ele teve essa característica de ser servido, de não se sujeitar-se a Deus e fazer as coisas do seu jeito. Mas deixa eu explicar uma coisa para você. Preste atenção. Você que tem servido a si próprio, escolhido a pessoa com quem você vai casar, ou com quem você vai se deitar, você tem escolhido a maneira que você vive nesse mundo, se fala palavrão, se é viciado, se assassina. Você que tem escolhido viver do seu jeito. Um pai ausente, uma esposa que não dá atenção aos filhos, tudo isso. Tudo que você tem plantado e feito do seu jeito. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você faz tudo que você tem vontade. E aí? Você é realizado? Não. Todas as suas vontades não te realizam. Interessante isso, não é verdade? Mas quando você serve a Deus, você é muito feliz. Como pode isso, Viviane? Eu não faço a minha vontade, eu me torno a pessoa mais feliz? Porque a sua vontade, a minha vontade é corrupta, é egoísta, é limitada, não faz o que é certo, o que é bom. Aparentemente parece ser o melhor, porque é a sua vontade. Mas quando você se sujeita à vontade de Deus, você tem paz. Tem gente que hoje em dia vive os seus sonhos de ter casado com essa pessoa, de ter adquirido diploma, uma carreira, uma posição, dinheiro, condições, né? Mas vive deprimida. Ué? Cadê aqueles sonhos? Os sonhos não sustentam? Tem uma família, tem um marido que ama, tem uma esposa que ama, tem filhos que o amam, mas vive dentro de um quarto, fechado, no escuro, isolado do mundo. Por quê? Porque faz a sua vontade. Jesus, ele não veio para fazer a sua própria vontade. Ele veio neste mundo para servir. Ele mesmo disse: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ou seja, ele teria que morrer. E você sabe que foi forte a beça para ele passar por isso. Ele foi chicoteado, ele foi desprezado, ele foi ignorado, ele foi mal compreendido, ele foi, enfim, ele sofreu na carne. E também o pai não pôde nem ficar olhando para ele, porque doía ver o filho sofrer tudo aquilo. Mas sabe, o pai pagou esse preço por você. Você crê nisso? Você é valioso, ouvinte. Você tem muito valor. Deus deu valor para você antes mesmo que você valorizasse, você ouvisse esse programa. Ele pensou em você.
E Ele te dá a oportunidade de você mudar de vida a partir do momento em que você se entrega a Ele. Você quer? Então, por que não você se achegar a esse momento e falar: Senhor, eu não quero mais viver para mim. Eu tenho feito as coisas do meu jeito e tem saído tudo errado. Eu quero te dar a minha vida. Eu não quero viver para os meus sonhos, para a minha vontade. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero que o Senhor me guie. Me mostra. Bem, faça essa oração agora. Entregue a sua vida. E muda de direção. Deixa de fazer as coisas para si e sirva a Deus. Vá à Igreja Universal do Reino de Deus hoje mesmo. E vá diante do altar e diga: aqui estou. A minha vida está nas tuas mãos e eu quero sujeitar-se à tua vontade.